Bem, sextou e hoje nós vamos aqui de correção de exercícios. Então pega aí o seu capítulo A2, Revolução Russa, e vamos corrigir os exercícios de 1 a 10. Então começando ali na página 39, vamos até a página 45, tá? Exercícios de 1 a 11, beleza? Exercícios de 1 a 11. Ainda hoje eu subo um segundo vídeo com as correções dos exercícios de 12 a 23. E aí a gente finaliza a correção de todos os exercícios do capítulo 2 e ficamos livres para começar o capítulo B2 na segunda-feira, ok? Vamos lá então, página 39, exercício número 1. Observe as imagens a seguir. Então à sua esquerda você tem a imagem do rei Luís XVI, o rei da França, e à sua direita a imagem do Nicolau II, o rei da Rússia. Ambos governaram durante a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Luís XVI e Nicolau II foram homens que lideraram a França e a Rússia, respectivamente, embora tenham vivido em épocas distintas. Baseando-se na análise das imagens, A. Identifica as principais semelhanças na forma como os dois líderes foram nelas representados. Então, como que eles foram representados na imagem? De maneira pomposa, de maneira poderosa, de maneira a mostrar que eles não são meros mortais, mas sim são reis. Reis que se aproximam, inclusive, da divindade. Então, eles deixam bem claros o seu poder nas imagens, de modo que até não venham a ser contestados, mostram que eles não são meros mortais. Na B, compare a forma como o governo e o rei francês, compare a forma de governo do rei francês e do czar russo. Então ambos adotam uma forma absolutista de governo. Ambos concentram em si o poder legislativo, executivo e judiciário. Ele próprio faz as leis, ele próprio executa e ele próprio julga. Então não dá brecha para uma tripartição dos poderes ou para uma divisão dos poderes. Não existe democracia, não existe liberdade. A forma com que eles governam é uma forma absolutista. Ok? 2. Explique como as ações do czar atrasaram o desenvolvimento industrial da Rússia. O czar estava envolvido com a nobreza russa. De certo modo, então, ele sustentava o luxo, os gastos da nobreza e não dava brecha para o desenvolvimento industrial, não dava brecha para o desenvolvimento de outras classes, como é o caso da burguesia. Então, a burguesia não tendo vez, não tem vez a industrialização, não tem vez o aquecimento comercial. Certo? Questão número 3. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Voltaire. Voltaire foi um dos mais famosos iluministas aí, né? E com base na frase de Voltaire, explique como os ideais iluministas ameaçaram o czarismo. O iluminismo ele prega direito à vida, propriedade e liberdade, principalmente a liberdade. E a liberdade não é condizente com nenhum regime absolutista. Para você ser absolutista, você tem que concentrar em si uma grande gama de poder e você tem que cercear os direitos individuais, as liberdades individuais das pessoas. E isso não é condizente nem um pouco com nenhum ideal iluminista, principalmente com o ideal de liberdade. Beleza? Então você tem esse conflito entre a liberdade pregada pelos iluministas e o absolutismo monárquico do czar. É dessa forma que eles ameaçam, questionando a autoridade do czar, querendo dividir o poder e querendo mais liberdade para todos os indivíduos. Certo? Página 41, exercício número 4. Identifique os motivos que levaram os russos a se manifestarem contra o czar Nicolau II e explique como o governante conteve os manifestantes. Então lembra que o ano de 1905, conhecido como o ano do ensaio geral, foi um ano bem conturbado para a Rússia. E principalmente por conta da revolta do encouraçado Potemkin. Você tem também a batalha russo-japonesa, no qual os russos acabaram perdendo, acabaram sendo humilhados nessa batalha. Então o povo não estava contente, né? Além da condição de miséria, fome, derrota para os japoneses, foi um ano conturbado. E foi o ano que os russos saíram às ruas para poder reivindicar melhorias e mudanças no governo. A primeira manifestação ela foi ali em frente ao palácio do czar, e ficou conhecido como Domingo Sangrento, porque a maneira como o czar conteve foi à base de tiros. Então a guarda imperial ela disparou contra os manifestantes, desse modo vários deles acabaram morrendo e por isso ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então tá aí, tanto o motivo que levou eles a se manifestarem, quanto a maneira que o czar conteve os manifestantes. Questão número 5. Observe o trecho a seguir, extraído da Declaração dos Direitos, documento redigido após as revoluções inglesas em 1689. Os lords espirituais e temporais e os membros do parlamento declaram, desde logo, o seguinte, que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real,
para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento sob pretexto de prerrogativa ou em época e modo diferente dos designados por ele próprio, que devem ser livres as eleições dos membros do parlamento. Comparando o conteúdo do documento com o contexto russo do início do século XX, responda: A. Compare as funções da Duma com as funções do parlamento inglês. Então ambas tinham uma função legislativa, né? Ambos tinham uma função de fazer as leis. E B. Indique qual das duas instituições cumpriu melhor a sua tarefa. Justifique sua resposta. Sem dúvida foi o parlamento britânico, porque até hoje ele existe, até hoje ele limita os poderes da monarquia. Até hoje é uma monarquia constitucional, no qual a rainha atual, a rainha Elizabeth II, tem poderes meramente figurativos. Então eles cumpriram com maestria o propósito de diminuir o poder real. Diferente da Duma. A Duma foi facilmente contornada, facilmente dobrada pelo czar e serviu como um fantoche dele. Quando o pessoal se deu conta disso, é que estoura a Revolução de Fevereiro de 1917. Beleza? 6. Explique como os ocorridos em 1905 podem ser considerados um ensaio geral para a Revolução Russa. Então, eu já disse anteriormente, 1905 foi um ano conturbado, né? Um ano de fome, um ano que teve a revolta do encouraçado Potemkin, teve a derrota dos russos na batalha, na guerra russo-japonesa, na região ali da Manchúria, você teve o Domingo Sangrento e você vai ter várias manifestações, surgimentos soviéticos inclusive. Então, por que é considerado um ensaio geral? Apesar da Revolução não ter ocorrido naquele ano, ter sido contida, inclusive à base de tiros no Domingo Sangrento, ou com a criação da Duma, por exemplo, ou até da Constituição Russa, aquilo simbolizou que os russos poderiam sim fazer uma revolução. Foi um ensaio realmente para que poderia acontecer em 1917. Então o Lenin fala disso, fala que o ano de 1905 foi um ano de um ensaio geral, porque mostrou para os russos a capacidade que eles tinham de organizar uma revolução. Beleza? Questão 6 respondida. Vamos lá para a página 44. Exercício 7, observe a tabela a seguir. Então você vai ter uma tabela aí que fala do poder naval das grandes nações em 1914, ano da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Você vai ter aí uma coluna com as nações, outra com as tripulações, maiores navios e tonelagem. Então você tem Rússia, França, Grã-Bretanha, Alemanha e Áustria-Hungria. Com base nos dados da tabela e no contexto russo do início do século XX, responda: o poder naval da Rússia era condizente com o tamanho do país? Justifica sua resposta com base na situação política da Rússia. Olhando aí os dados da tabela, aparentemente não, né? Porque a Rússia é o maior país em extensão territorial do planeta. E não está dentro das potências elencadas aí, ela tem um poderio apenas maior do que a Áustria-Hungria, que era um império grande na época, mas ainda assim ela era mais fraca militarmente do que a França, a Grã-Bretanha e a Alemanha. Tá certo que eram potências gigantescas, mas pelo território russo, o poder que ela tinha não era condizente, né? Se você pegar o território e a população e comparar ali com o poderio militar, não era condizente. Beleza? Questão número 8. Sobre a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Responda: A. Quais eram os motivos da entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial? Então a Rússia, ela queria entrar na Primeira Guerra Mundial, lembra por conta do pan-eslavismo, a união dos povos eslavos? Então ela buscava conquistar esses territórios, né, onde esses povos eslavos viviam, e unificar esses povos sobre um mesmo império. Então esses eram os motivos que levaram a Rússia a entrar na Primeira Guerra Mundial, além do que os espólios da guerra. Juntando território, novos povos, espólios, ela poderia sair daquela condição complicada que ela estava economicamente. B. Quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial para a economia russa? Então eles acreditavam que a Primeira Guerra Mundial seria uma guerra rápida. Acabaria e tudo voltaria ao normal e a gente teria os espólios da guerra. Só que não, a Primeira Guerra Mundial foi uma das primeiras guerras a utilizarem todo o poderio ali das revoluções industriais. E foi uma das guerras mais sangrentas da história, só sendo superada ali pela Segunda Guerra Mundial. E isso teve teve consequências catastróficas para todos os países envolvidos, principalmente para a Rússia, né, no qual os soldados ali foram massacrados e foi a gota d'água para a economia russa. Até foi no meio da Segunda Guerra Mundial, ali quase no fim, né, 1917, que você vai ter duas revoluções na Rússia, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. A de Outubro, inclusive, a Revolução Bolchevique, é que retira a Rússia da guerra. Um dos lemas do Lenin era paz, pão e terra. A paz seria justamente isso, retirar a Rússia da guerra.
Questão número 9. Nos anos que precederam a Revolução Russa foram organizados partidos de oposição ao governo do czar. A. Diferencia a proposta do Partido dos Cadetes da proposta apresentada pelo Partido Comunista. Então o Partido dos Cadetes eles tinham uma proposta mais burguesa e liberal, na visão ali dos iluministas propriamente dito, né? Vida, propriedade e liberdade. Então se assemelha muito ao que foi as revoluções puritana e gloriosa da Inglaterra. Tinham os ideais mais ou menos parecidos. Quando você pega o Partido Comunista, né, a linha comunista ela já não prega os ideais liberais ou os ideais burgueses. Ela vai na linha do ideal mais igualitário, certo? Abolição da propriedade privada e derrubada do czar. B. Explique uma semelhança e uma diferença existente entre a ala dos menchevistas e dos bolchevistas. Então, dentro do Partido Comunista, você vai ter dois grupos. Os menchevistas e os bolchevistas. Uma semelhança. Ambos queriam implantar o socialismo na Rússia e ambos queriam a derrubada do czar. Certo? Diferença. Os menchevistas eles eram mais contidos, eram mais moderados. Eles queriam fazer isso por meio de eleições, de uma maneira gradual e popular. Já os bolchevistas eram mais radicais. Eles queriam uma derrubada violenta da monarquia e queriam a rápida implementação do socialismo. Então está aí uma semelhança, uma diferença entre mencheviques e bolcheviques. Ok? Página 45, exercício número 10. Explique o motivo do czar Nicolau II não conseguir conter as manifestações em 1917 da mesma forma que havia conseguido em 1905. Então, por que em 17 ele não conseguiu, sendo que em 5 ele tinha conseguido? Porque em 1905 o exército estava do lado dele, a guarda imperial estava do lado dele, tanto que foi ela que ocasionou o massacre do Domingo Sangrento. Em 1917, você já tinha passado por 3 anos ali de Primeira Guerra Mundial. Então, 2 anos, indo para 3 anos da Primeira Guerra Mundial. Você teve um grande massacre de soldados nessa guerra e a Guarda Imperial já não estava tão contente com o czar. Então, quando a população começou a se revoltar ali em fevereiro de 17, a Guarda Imperial não apoiou o czar. Né? Ela não foi contra a população. E se você não tem um exército para te defender, não tem como você controlar a população. É nesse período que ele acaba abdicando. Então é por isso que ele não conseguiu controlar a população em 1917, justamente porque o exército, a guarda imperial, não estava do lado dele. 11. Caracterize a Revolução de Fevereiro, associando-a à cor branca. Então por que a Revolução de Fevereiro, a Revolução Menchevique, é chamada de Revolução Branca? É justamente porque a Revolução de Fevereiro ela era uma revolução mais aliada aos princípios moderados. Né? Não era uma revolução queria sangue, queria a derrubada do czar, queria um massacre na Rússia. Por isso é aliada à cor branca, é uma cor mais moderada, uma cor daquilo que é gradual, daquilo que é pacífico, daquilo que é espontâneo, certo? É por isso que a Revolução de Fevereiro vai ser associada à cor branca, beleza? Gente, corrigido exercícios aí de 1 a 11 até a página 45, já eu subo um vídeo com a parte 2, corrigindo os exercícios de 12 até o 23. Beleza? Até daqui a pouco.